Conexão Jovem Espírita. E aí galera, tudo bem? Meu nome é Alan Barbosa e hoje estamos aqui com o quadro Papo Reto. O quadro Papo Reto é um quadro de perguntas e respostas onde nós trazemos um convidado para debater, discutir, nos ensinar sobre determinado tema do momento, da sociedade, né, que a gente traz com a luz da doutrina espírita. No programa de hoje, nós temos a participação de Marcel Mariano, ele que é palestrante espírita, trabalhador e frequentador da Federação Espírita do Estado da Bahia e professor de História. Vocês querem saber aonde você pode encontrar a gente? Fácil, é só vocês irem lá no nosso YouTube, Conexão Jovem Espírita, no nosso Facebook, que é o facebook.com, o link deve aparecer em alguma região aqui do nosso vídeo, facebook.com/Conexão Jovem Espírita. Nos siga no Instagram, @ConexãoJE, e fiquem ligados, porque hoje, com Marcel Mariano, nós teremos o tema bullying e autoestima. Confiram aí agora a primeira parte do nosso bate-papo. Papo Reto. Olá Marcel, tudo bom? Tudo tranquilo com você? Como estão as coisas? Muita paz a todos os nossos ouvintes do programa Conexão Jovem Espírita e votos cordiais de muita paz. Bem, vamos começar a nossa conversa, né, aqui com o tema de hoje, bullying, e entrando em questão também de autoestima, né, porque ele tem muito a ver com o assunto, né. A nossa primeira pergunta é, a gente vê hoje que a sociedade é muito vista pelo lado de consumismo, individualismo, hedonismo, né, que o hedonismo é o prazer pelo prazer e massificação das informações. Como esses fatores vão influenciar na formação de uma autoestima do jovem e se existe algum outro fator que influencie a criação dessa autoestima dele? Nós deveremos observar como os fatores de formação do caráter do indivíduo a origem familiar e o modelo de família de onde ele é oriundo. Então, naturalmente, a minha autoestima ela já existe dentro de mim, o que antigamente era considerado com a outra expressão. Hoje estamos falando da autoestima, mas antigamente era chamado de amor próprio. Mas o amor próprio se referia muito ao ego, de onde vem a palavra egoísmo. É psicologicamente moderno e politicamente moderno falando, a palavra foi traduzida pela autoestima. É aquele sentimento que você tem de valorização de si mesmo. Naturalmente que isso depende muito dos componentes da família de onde eu sou oriundo. Há famílias muito desagregadas, muito perturbadoras, em que o indivíduo é estigmatizado por mães castradoras, por pais inconscientes, desde a mais tenra idade. No momento que um filho meu derruba alguma coisa, eu chamo ele de anta, que ele é burro porque ele não consegue dar conta dos exercícios escolares, aquilo gera um impacto naquela criança que cresce com a ideia de que ele realmente é menor intelectualmente do que os demais. Então, dificilmente ele será bem sucedido em concursos públicos, no Enem, no vestibular, em tudo que faça, porque ficará um bloqueio que foi implantado na infância. Isso faz com que ele perca a autoestima. Um outro que não é bem sucedido no amor, ou nas relações com os colegas de rua, ou do bairro onde vive. Então, tudo isso pode influenciar. Sociedades muito castradoras, onde você não tem liberdade religiosa, estou saindo do âmbito da família para um âmbito mais amplo. Então você também tem situações onde países onde a cultura religiosa é muito agressiva, é xiita, é absolutamente castradora, leva também o indivíduo a ser excessivamente tímido, introvertido, e ele não tem capacidade de expansão, ou fica pelo menos limitado, sobretudo a mulher. Que são os países que têm tradições patriarcais, onde a mulher é simples objeto. As injunções políticas, as injunções da guerra, as questões econômicas, as questões raciais, tudo isso impõe, de certa maneira, ao indivíduo uma quebra dos seus valores internos, consequentemente da diminuição da autoestima. É interessante esses fatores, né, que levam a criação da própria autoestima da pessoa, né? Mas existem fatores ou causas espirituais que influenciam uma pessoa a ter uma elevada ou uma baixa autoestima?
Perfeitamente. Normalmente, os espíritos que se reencarnam na Terra, oriundo de uma reencarnação anterior, onde cometeram o suicídio, eles trazem um alto quociente de depressão. E segundo dados de Dona Ivone do Amaral Pereira, no momento em que o espírito reencarnado, após aquele suicídio cometido na existência anterior, ele chega à idade onde ele cometeu o suicídio anterior, por exemplo, eu me matei aos 40 anos de idade. Quando chega dos 35 em diante, é normal que o espírito comece a abrir os porões do inconsciente. 36, 37. Quando chega aos 40 anos de idade, na nova existência, eu tenho uma pressão tão grande interna que pode me levar a um novo suicídio. Porque é como se o gatilho anterior se disparasse na atual existência. Então é fundamental de que esse espírito tenha ajuda psicológica, psicoterapêutica, religiosa, familiar, suporte de marido, de mulher, de filhos, da sociedade onde está inserido, para não reincidir no delito do autocídio. Então, espíritos que tiveram problemas com a lei, com a justiça, aqueles que cometeram delitos no passado e não foram justiçados. Ele cometeu o delito, mas de maneira muito hábil. Ele conseguiu esconder das autoridades de então aquele crime, aquela traição ao país ou a pessoas, aquela corrupção. Mas se ele fez o delito, ele sabe que fez. Então ele volta, não raro, assinalado pela síndrome do pânico. Então, o que é a síndrome do pânico? Psicologicamente falando, do ponto de vista espírita, são aquelas pessoas que cometeram um delito no passado e não foram justiçadas. A justiça não as alcançou. Mas como ninguém defrauda a lei por fora, sem macular a lei interna, é natural que todo aquele que comete um delito agride-se internamente e, portanto, sabe. E o indivíduo volta sob a injunção desse escândalo para o resgate em tempo certo. Bem, segundo uma escritora, Juliana Demarque, que ela publicou um artigo no Consolador, né, o bullying é definido como a prática de atos de violência física ou psíquica exercidos intencional e repetidamente por um indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidar ou agredir, causando dor e angústia a essa vítima. O bullying já é estudado, Marcelo, desde o fim da época de 1970, por um professor de uma universidade da Noruega. Ao estudar as tendências suicidas entre adolescentes, o pesquisador descobriu que a maioria desses jovens tinha algum tipo de ameaça e que, portanto, o bullying era um mal a combater. Espíritos desencarnados podem influenciar nestes casos? Conforme a questão 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: os espíritos interferem em nossos pensamentos e em nossos atos? Responderam as venerandas vozes da imortalidade: muito mais do que imaginardes. De ordinário são eles que vos dirigem. Então, se os espíritos podem interferir para o bem, podem interferir para o mal. Consequentemente, grupos que se dedicam ao bullying podem estar sob interferência de espíritos desencarnados. Mas não podemos só considerar essa hipótese. Porque normalmente estamos nos referindo, quando falamos de bullying, seja no pensamento de Cleofante, a grande autora brasileira, de Lélio Braga Caial, promotor de justiça do estado de Minas Gerais, que publicou um excelente livro sobre bullying, O que você precisa saber, são definições básicas. Eles conceituam como sendo de origem de uma palavra inglesa, bully, que é o valentão, o fortão. Então é aquela pessoa que se faz prevalecer no meio escolar, no condomínio, no ambiente de trabalho, e começa a zoar, a perturbar o outro com epítetos, com apelidos, com frases, com empurrões, com diminuição do valor de outra pessoa, se ela é gorda, se ela é magra, se ela é alta, se ela é baixa, se ela tem pintas, sardas, defeitos físicos, você torna aquela problemática da pessoa ou aquela limitação um motivo para diminuir mais ainda o seu valor, reduzindo ela quase a nada. Então, consequentemente, os espíritos aproveitam de todas as possibilidades que a gente oferta. Então, se eu me dedico ao bem, eu acabo criando uma sintonia com espíritos que me auxiliam a fazer aquele bem, ampliando o raio dele. Se eu quero fazer o mal, é natural que eu sintonize com entidades de igual quilate. Então, no momento em que eu me torno um agressor do bullying, seja na escola, no condomínio, no ambiente de trabalho, na rua, eu sintonizo com entidades perversas e cruéis
que passam a me estimular para que a minha hediondez se torne cada dia pior. Portanto, eles estão sempre atuando. Nós é que estabelecemos plug com esta ou aquela conexão de acordo com a sintonia e com a força do nosso pensamento. Bem, pessoal, essa foi a primeira parte do nosso Papo Reto, certo? Aqui ao nosso lado está o link da segunda parte do Papo Reto com Marcel Mariano, bullying e autoestima. Então, até daqui a pouco, viu? Conexão Jovem Espírita.